Olá, professora. Olá, professor. Que alegria estar com você para falar sobre um tema tão importante, que são os projetos de vida de professores. Eu sou Paulo Andrade, sou diretor do Instituto IUNGO, que é uma organização cujo propósito é transformar com os professores o futuro da educação. A gente tem uma atuação nacional, é um prazer enorme poder apoiar, o seu trabalho com formação e outras tantas ações. Esse nosso tema é um tema muito contemporâneo. Cada vez mais a gente ouve falar dos projetos de vida no contexto da educação, mas, em geral, a gente trata projetos de vida como algo para ser trabalhado com os alunos, né? O ensino médio, por exemplo, tem como componente curricular projetos de vida na maior parte das escolas do Brasil. Mas e nós, professores? Né? Onde entram os nossos projetos de vida? Esse é um pouco do tema que a gente vai explorar na aula de hoje. Vamos dar um passo, então, para a gente pensar o conceito de projeto de vida, né? Há vários estudiosos, investigadores, pesquisadores que tratam desse conceito, e eu escolhi o conceito proposto pelo William Damon. William Damon, que é um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e que ele diz o seguinte: o projeto de vida é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é, ao mesmo tempo, significativo para o eu e gera consequências no mundo além do eu. Vamos agora entender as partes desse conceito proposto pelo Damon. Primeiro, vou só voltar aqui o slide. Primeiro, que essa intenção estável, a gente entende que é algo que não muda de um dia para o outro, não é algo que a gente propõe hoje que amanhã já não faz parte mais do meu projeto, né? É algo que tem uma estabilidade ao longo do tempo, tem portanto, uma relevância para a minha vida, né? Quando eu penso assim, eu quero passar as férias no Nordeste brasileiro esse ano, né? Isso não é uma intenção estável, isso é um objetivo, uma meta pontual, né? Uma intenção estável é algo que é significativo, que tem relevância, né? E, portanto, tem uma estabilidade. Mas essa estabilidade não se trata de algo imutável. Ao contrário, ao longo da vida a gente vai revendo nossas intenções, nossos planos, né? Nossos desejos, nossos gostos. Então, essa intenção ela é mutável, pode ser transformada ao longo do tempo, mas ela tem uma estabilidade. Agora, é uma intenção para quê? Né? Intenção de quê? De alcançar alguma coisa, mas não alguma coisa qualquer, algo que seja significativo, né? Que tenha importância para a nossa vida, né? E essa importância é tanto para mim, pessoalmente, né? Aquilo que relaciona com os meus interesses, com o meu contexto, com as minhas necessidades, com a minha identidade, né? Com quem eu sou. Mas também um projeto de vida, ele gera consequências para além da minha própria vida, é a dimensão social do projeto de vida, né? Quando eu escolho ser professor, certamente tem a ver com quem eu sou, né? Uma pessoa conectada e preocupada com o desenvolvimento das outras pessoas, né? Uma pessoa que tem um compromisso com a educação das novas gerações, então certamente está relacionado com os meus valores, mas gera consequências no mundo além de mim, né? Porque o meu trabalho afeta o desenvolvimento, né, de uma sociedade, então gera consequências no mundo além do eu, né? Vamos dar um passinho, então, para a gente poder pensar as 3 dimensões do projeto de vida, né? No senso comum, a gente sempre conecta projeto de vida com o universo profissional, né? Então, é aquela pergunta que a gente ouve desde a infância, né? Feita pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos professores, muitas vezes, né? O que você quer ser quando crescer, né? Essa é uma pergunta muito usual na nossa vida. E essa pergunta ela traz um foco específico em uma das dimensões do projeto de vida, que é a dimensão profissional. Então, quando a gente fala o que você quer ser quando crescer, a gente quer saber se essa criança, se é adolescente, quer ser professor, jornalista, médico, engenheiro, advogado e assim por diante, né? Essa visão está errada? Certamente que não, mas ela está
incompleta, né? A gente trata a dimensão profissional como uma das dimensões do projeto de vida, uma dimensão, inclusive, essencial, muito importante, né? Afinal de contas, o trabalho é parte constituinte da nossa vida. Mas a nossa vida vai muito além do trabalho. Então, a gente trabalha com essas três dimensões para exatamente a gente ter um olhar ampliado sobre o projeto de vida que dialogue com o que a gente realmente é, né? Então, a nossa dimensão pessoal, que tem a ver com a nossa identidade, quem eu sou, o que eu gosto, o que me afeta, o que me interessa, o que me agrada e o que me desagrada, né? Como é o meu jeito de ser, como eu reajo às várias situações da vida, né? Então, todas essas perguntas me ajudam a me perceber e me entender como uma pessoa que tem uma identidade, né? Essa dimensão ela é essencial porque ela está relacionada às outras duas, né? Quem eu sou, o que me interessa, me ajuda a definir, por exemplo, os meus caminhos profissionais, né? Muitas vezes a gente tem o hábito de dizer, né, para os nossos filhos ou para as pessoas com as quais a gente convive, eu acho que você deveria ser médico, eu acho que você deveria ser um advogado, né? Mas por que a gente diz isso? Muitas vezes desconectado de quem é a pessoa, né? Então, é essencial que a gente conecte essas três dimensões, né? A segunda dimensão é a social. Nós somos seres sociais, né? Nós nos relacionamos com as outras pessoas e também com o nosso meio, né? Então, eu faço parte de uma comunidade, né? Eu resido em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Então, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser é afetado por esse contexto, né? Eu interajo com a minha família, então eu faço parte de um grupo familiar, eu interajo com as pessoas do meu trabalho, com a escola, com uma comunidade, né? Eu faço parte de um grupo cultural, um grupo religioso, um grupo juvenil. Então, quem a gente é afetado pelo nosso contexto. Então, pensar a dimensão social é muito importante para que a gente possa constituir, né, construir o nosso projeto de vida, né? E a dimensão profissional, que a gente sempre, né, como eu falei, relaciona essa dimensão com o projeto de vida, porque o nosso trabalho, né, é permanentemente foco da nossa vida, né? A gente dedica muitas horas ao nosso trabalho, diariamente, semanalmente, né? Se a gente for fazer um cálculo aí, 30 anos trabalhando, ou mais do que isso, né, para muitas pessoas, né? Quantos anos ou quantas horas a gente dedicou ao trabalho, né? Certamente muitas, né? Agora, esse mundo do trabalho, ele é multifacetado, ele é complexo, né? E esse é um pouco do foco que a gente vai dar a partir de agora nessa nossa aula, né? Vou dar aqui mais um passinho. A intenção agora, então, é aprofundar na dimensão profissional, né? Mesmo sabendo que as dimensões pessoal e social são parte do projeto de vida, partes essenciais do projeto de vida, a gente vai agora trabalhar especialmente essa dimensão profissional. E para isso, eu trago aqui 3 referências que aparentemente não estão muito conectadas, mas depois eu vou propor uma reflexão, trazendo perguntas para você refletir, né, sobre como você se posiciona em relação a essas 3 referências. Vamos lá? Começando então, eu trago para a nossa reflexão, né, para a nossa conversa, esse conceito proposto pelo José Manuel Esteve, um professor espanhol, que traz, né, um olhar sobre a docência, e um dos conceitos que ele trabalha é esse do mal-estar docente, né? Mal-estar, né? Algo que afeta os professores, né? O que é esse mal-estar a que o professor Esteves se refere, né? É um desajustamento dos professores. Não um desajustamento individual, mas como um grupo social, né? E um desajustamento que ele é causado pelas circunstâncias, pelo contexto de mudanças que a sociedade passa, né? E o próprio campo da educação acaba também incorporando essas mudanças, né? E que todo esse contexto desafiador de mudanças afeta, né,
o trabalho dos professores como grupo social e acaba fazendo com que esse trabalho não aconteça como a gente gostaria, como a gente desejaria, né? Como a gente entende que seria a melhor forma. Com isso, muitas críticas, né? Crítica generalizada sobre o trabalho do professor, sobre a própria educação, né? E de forma que a gente muitas vezes é responsabilizado pelas falhas do sistema de ensino, sabendo que então essas falhas elas têm relação com esse contexto de mudanças, né? Um contexto complexo e que, portanto, precisa ser considerado quando a gente se pensa como profissional. Quando a gente fala sobre o nosso projeto de vida e que ele tem a dimensão profissional, né, entre as 3 dimensões desse projeto de vida, é essencial a gente considerar um contexto que a gente se insere, né? E esse contexto é um contexto marcado por um mal-estar, né? São vários os fatores contextuais que o professor Esteve nos traz, e eu selecionei aqui 6 deles, né, para a gente poder pensar. Olha só, a gente começa por essa ruptura do consenso social sobre a educação, né? Até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente tinha as elites dentro da escola, né? E a gente vivenciou um processo, paulatinamente, a gente foi vendo as massas entrando para dentro da escola. Com isso, a gente, por um lado, garante, né, a escola como um espaço para que todos possam aprender. Ao mesmo tempo, a gente traz para dentro da escola um conjunto de intenções, de expectativas, de objetivos, né, de repertórios, de contextos, né, sociais, pessoais, diversificado, né? E com isso, esse consenso, aquela expectativa que até então era consensual em relação à própria educação, deixa de existir, né? Então, cada um que está dentro da escola tem uma intenção, tem uma expectativa, um objetivo. E isso complexifica o trabalho do professor, isso afeta o trabalho do professor. A gente não sabe muito bem mais o que cada um espera, né? Afinal de contas, o que cada um espera da escola, cada um espera do professor e dos próprios estudantes, né? Um outro elemento é o que a gente chama de, né, o professor Esteve chama de aumento das exigências em relação ao professor, né? A gente até então tinha um papel que era ir à escola para dar aulas, né? E a gente começa a perceber que há um conjunto de outras exigências, né? De formação, de planejamento, de avaliação, enfim, expectativas sociais em relação ao nosso trabalho, que a gente dê conta não só de ensinar os conhecimentos que a escola tradicionalmente ensina, mas de promover o desenvolvimento integral, por exemplo, né, nas dimensões social, emocional, simbólica, cultural. Então, tudo isso vai crescendo, né, a expectativa social em relação à nossa atuação, né? Um outro fator contextual é o desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola. Então, a gente até então era a grande fonte de conhecimento, né? O aluno ia à escola para quê? Para que a gente pudesse passar o conhecimento para ele. Mas hoje o conhecimento está onde? Está na mídia, está na internet, está nas redes sociais. Então, esse aluno tem acesso ao conhecimento por várias fontes, né? E isso afeta, inclusive, a expectativa que ele tem em relação ao trabalho do professor, né? Afeta a forma como a gente trabalha e ensina, né? O aluno, muitas vezes, já acessou o conhecimento que a gente vai ensinar naquela aula, né? Então, como isso mexe com o nosso fazer, né, docente. Um outro elemento, o quarto, portanto, é a mudança dos conteúdos curriculares, né? A gente viveu no país nos últimos anos, né, desde 2017, com a Base Nacional Comum Curricular, um movimento de renovação dos currículos, né, de ensino fundamental, de educação infantil e também de ensino médio mais recente, né? Essas mudanças nos conteúdos curriculares, né, aquilo que se espera que a gente ensine, porque os alunos têm direito de aprender, isso também gera uma transformação na nossa prática cotidiana, né, nos nossos repertórios, a gente tem que ampliar, e tudo isso também afeta, né, gera esse mal-estar nesse grupo social que são os professores, né? O seguinte são as mudanças nas relações professor-aluno, né?
O aluno do século XXI não é aquele aluno que a gente foi quando a gente estava na escola estudando, né? E muitas vezes o professor que hoje tem 20, 25 anos de docência, né, ele tem um estranhamento, porque o aluno que chega à escola hoje em dia não é mais aquele que ele conheceu no início da sua carreira. Com a pandemia da Covid-19, a gente, inclusive, começa a vivenciar contextos ainda mais complexos, né? Alunos trazendo questões seríssimas para dentro da escola. E essas relações entre professor e aluno ficam ainda mais intensas, né? E transformadas, né? Muitas vezes a gente tem que dar conta de situações que até então não apareciam para a gente, né? E, por fim, dentre os elementos que eu reservei e separei do conceito de mal-estar docente do professor Esteve, é a fragmentação do trabalho do professor, né? A gente até então, há algumas décadas, o foco era na aula, né? Era no ensino, e a gente tem hoje uma série de demandas que fragmentam o nosso trabalho, e isso gera uma série de exigências em relação a nós, dificulta a organização do trabalho docente, e assim por diante, né? Então, esses fatores contextuais afetam a nossa vida, afetam a forma como a gente se concretiza o nosso trabalho, como a gente se prepara para ele, afeta a nossa avaliação do nosso próprio trabalho e, ao mesmo tempo, isso gera na sociedade, né, um entendimento de que nós somos os responsáveis, né, muitas vezes por fracasso escolar, por exemplo, né, pela evasão dos alunos da escola. Então, esse é um elemento contextual importante da gente considerar quando a gente pensa no nosso projeto de vida. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente se percebe nesse contexto, então, complexo? Vamos dar mais um passinho, então, para a gente pensar aqui a segunda referência que eu preparei para a nossa aula, né? São pesquisas, né? Projetos de pesquisas realizados pelo Núcleo de Novas Arquiteturas Pedagógicas da USP, em parceria com o Instituto Jung. A gente ouviu 3.500 professores brasileiros durante a pandemia, né? Então, eles já estavam vivenciando ali toda essa novidade, todos esses desafios que a pandemia trouxe para o trabalho docente, né? A gente escutou esses professores com a intenção de entender, compreender seus projetos de vida e, ao mesmo tempo, qual que é a escola dos seus sonhos, né? Que projeções eles têm para a escola, uma escola aí, então, idealizada pelos próprios professores, né? Essas pesquisas, elas foram, a gente ouviu os professores por meio de um questionário com questões abertas, o que significa que o professor não foi induzido a escolher uma ou outra alternativa, né? Então, ele tinha total autonomia para trazer aquilo que realmente é o mais importante para ele, que é a grande prioridade, tanto dos seus projetos de vida, quanto da Escola dos Sonhos, né? Vamos conhecer alguns dos resultados dessas pesquisas. São pesquisas que trazem uma série de elementos, mas eu achei importante a gente considerar, olha, para 83% dos professores, ou seja, 8 em cada 10 professores, querem continuar dando aulas. Apesar da gente saber que a educação, historicamente, né, vem sendo sucateada, né, tem uma série de problemas no campo da educação no nosso país. Apesar da pandemia ter complexificado ainda mais esse contexto, a gente olha e entende que essa profissão ela é essencial para os seus profissionais, né? Os professores querem continuar dando aulas. O que isso significa, né? Um grande compromisso dos professores com a educação e com a própria profissão, né? Compromisso deles com os alunos. Então, eles trazem fortemente interesse na ética do cuidado, né? Eles trazem fortemente um senso de responsabilidade, eles têm responsabilidade pelo desenvolvimento dos seus alunos, né? E um elemento essencial, para além de quererem continuar dando aulas, os professores querem investir cada vez mais no seu próprio desenvolvimento, né? Eles querem formação. Então, esses professores ouvidos, né, que são professores de todas as regiões do Brasil, eles trazem fortemente esse compromisso com a educação, com a profissão docente e um desejo grande de
aprofundar a sua formação. Não querem ser um professor qualquer, querem ser um professor cada vez mais qualificado para realizar, né, o seu trabalho, um professor cada vez mais comprometido com o desenvolvimento dos seus alunos. Esse é uma segunda referência para a gente considerar, ou seja, os professores entendem que fazer formação é parte do seu projeto de vida. O compromisso com os alunos, com a própria educação, é parte do seu projeto de vida. E eles querem continuar atuando nessa profissão, né? Vamos dar mais um passinho aqui para a gente trazer, então, a terceira referência. Vou aumentar um pouco a tela para a gente enxergar melhor esse texto que está no slide, que é um conceito proposto por 3 pesquisadores, professores, que atuam nos Estados Unidos, né? O professor Howard Gardner, professor da Universidade de Harvard, professor William Damon, da Universidade de Stanford, e professor Mihaly, né, já falecido, e que eles começaram a investigar, né, cerca de 15, 20 anos atrás, e eles estavam interessados em entender o que é que faz um bom trabalho, né? E o que é que faz um profissional ser um bom profissional, independentemente da área de atuação. Então, eles não estavam investigando especificamente os professores, mas eles foram interagir com profissionais da área de saúde, da área de administração, de engenharia e assim por diante. Eles fizeram inúmeras entrevistas, né, milhares de entrevistas com profissionais dos Estados Unidos, e eles foram encontrando alguns elementos que eram achados importantes, né? Que são esses 3 Es que eles chamam, né? São 3 fatores que fazem muita diferença para que um bom trabalho se constitua, né? Para que um profissional possa ser entendido, percebido como um bom profissional, né? O primeiro elemento é a excelência, é a qualidade técnica do trabalho, né? É o conhecimento especializado, é quando o trabalho é realizado e também planejado com base num repertório de conhecimentos, um repertório relevante. Então, transportando para o nosso universo, né, quando o professor é capaz, né, de planejar e de executar o seu trabalho junto aos estudantes, né, com qualidade, de forma que o aluno aprenda, né, usando metodologias que favoreçam, né, essa relação com o estudante e que eles possam aprender aquilo que é esperado que eles aprendam, né? É aquele professor que busca os melhores caminhos para que o seu aluno se desenvolva, né? A ética é o segundo elemento. Pensar quais são os valores que orientam tanto a profissão, né, no caso a profissão docente, quanto a atuação dos profissionais, né? Quais são esses valores que nos orientam como professores, né? E o meu trabalho no dia a dia, né? Quais são os elementos que eu considero na hora de fazer uma escolha, na hora de construir uma relação com o meu aluno, com um colega professor na escola, com a família, né? Então, valores como honestidade, responsabilidade, justiça, respeito, rigor e assim por diante, né? Então, todo bom profissional, segundo a pesquisa dos professores Gardner, Damon e Mihaly, ele tem a dimensão ética, né, bem desenvolvida. E o terceiro elemento, que é o engajamento, né, que é aquela motivação cotidiana que a gente tem para poder levantar da cama, né, e ir trabalhar. Por mais que a gente vivencie desafios, por mais que a gente tenha dificuldades, né, é aquela motivação que a gente tem para cumprir o nosso papel com toda a qualidade, com toda a ética, né? É aquele bem-estar que a gente sente por realizar um trabalho, né? Por ver o resultado desse trabalho. São os sentidos que a gente atribui à nossa atuação profissional, né? Então, quando Gardner, Damon e Mihaly vão pesquisar essas várias profissões, eles encontram essa recorrência, né? Bons profissionais, em geral, eles têm desenvolvido, né, com mais intensidade a excelência, a ética e o engajamento, né? E assim, essa referência, esse conceito pode nos ajudar a nos pensarmos como profissionais, né? Em que medida que a excelência, a ética e o engajamento fazem parte, né, da nossa preocupação, da nossa
vivência cotidiana, né? Vamos dar aqui mais um passinho para a gente poder começar a nossa reflexão, né? Temos aí alguns minutinhos ainda para a gente poder fazer essa reflexão. E aí, o que eu proponho? Que você possa responder algumas perguntas que eu elaborei para você mesmo, né? Fazendo um registro no caderno, no seu bloco de anotações, gravando um áudio no seu celular, gravando um vídeo que você mesmo vai assistir depois, ou, se você preferir, pode conversar com alguém, né? Um colega professor, uma professora, um familiar, alguém que possa trazer para você também esse contraponto, né? E num diálogo aberto, sincero e respeitoso, te ajudar a construir essa reflexão, né? Vamos, então, a algumas perguntas que eu preparei para que a gente possa fomentar, né? Estimular essa sua reflexão. Primeiro, quais relações, né? Que relações você estabelece entre quem você é, né? As suas características, os seus pensamentos, os seus valores, os seus interesses, as suas necessidades, o seu contexto social, né? Você vive num bairro, numa cidade, né? Num estado, num país, você faz parte de um grupo religioso, você faz parte de uma comunidade cultural, de um grupo cultural, você, enfim, todo esse seu contexto mais imediato, né, a sua família, etc., até o contexto mais amplo, né, como cidadão de um país, por exemplo, né, e a sua profissão, né, o seu trabalho como professora, como professor, né, que relações que você consegue estabelecer entre essas três dimensões, pessoal, social e profissional, né? Então, essa é uma primeira pergunta que pode te ajudar na construção do seu projeto de vida. Vamos para a próxima, então, que é pensar nessas circunstâncias de mudança na educação, que a gente falou a partir do professor Esteve, né? Essas mudanças todas que vêm acontecendo nas últimas décadas na educação, e também no mundo mais amplo, né? O mundo também se transformou e se transforma a cada dia, né? De que forma que elas afetam, né? Que elas têm algum tipo de repercussão, de impacto nos seus interesses, nos seus desejos, nos seus sonhos e nas suas realidades como profissional, né? Então, de que forma que isso mexe com você profissionalmente? Então, essa é uma segunda pergunta que vai te ajudar aí a aprofundar esse entendimento e essa conexão, né, das suas escolhas, das suas vivências profissionais com o contexto que você vive. Vamos, então, para a próxima questão, que é pensar o seguinte: como professora, como professor, com que você se compromete? Quais são as suas causas, os seus interesses, aquilo que faz muita diferença para você? Os seus valores, né? Os seus desejos. Então, tudo isso é importante que você possa refletir, né? Vamos para o próximo slide, então, que é pensar em relação aos 3 Es, né, que eu mencionei a partir do conceito de bom trabalho: a excelência, a ética e o engajamento. Como é que você se percebe em relação aos 3 Es? Você tem algum exemplo da sua própria atuação profissional em que você entende que o seu trabalho se constituiu com excelência? Uma situação difícil que você vivenciou, em que você colocou em jogo, né, um olhar ético, pensando no seu compromisso com o estudante, com a escola, com a sua comunidade, por exemplo, ou no seu trabalho como professora. Que exemplo você teria para trazer em relação ao engajamento, né, essa motivação para o seu trabalho, aquilo que te faz querer fazer um bom trabalho, um trabalho de qualidade, que tenha uma repercussão positiva na vida dos seus alunos? Vamos para a próxima pergunta, que é, então, pensar nas suas intenções profissionais, né? Onde que você quer chegar como profissional, como professora, como professor? Essas intenções, como que elas afetam a sua vida, né? Os seus desejos, a sua forma de viver no dia a dia e também o mundo, né? A gente falava do conceito de projeto de vida do professor Damon, que fala isso, são intenções que afetam, né, não só o eu, mas o mundo além do eu.
Então, como é que essas suas intenções podem afetar, né, a sua própria vida e o mundo de forma mais ampla? Essas são algumas reflexões que eu trago, então, para que você possa avançar, né, dar um passo na construção do seu projeto de vida. Mas essas reflexões, elas não precisam acontecer só hoje, depois dessa aula, né? São reflexões para a gente carregar ao longo da vida. Afinal de contas, os nossos projetos, como eu mencionei no início, eles podem se transformar. Meu desejo é que você avance, né? Construa seus sonhos, ao mesmo tempo, estruture degraus para avançar, para que você se dirija na direção dos seus sonhos. Eu fico por aqui, mas deixo um grande abraço para todos vocês.